Seja bem-vindo à 111ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver esse exercício que pede para determinar o domínio das funções que eu tenho aqui dentro da minha raiz quadrada. Tem aqui ó, 2x mais 5 vezes menos 3x mais 1. Portanto, eu tenho aqui uma f de x vezes uma g de x. E eu sei que o resultado deste produto vai ter que ser o quê? Maior ou igual a zero. Por quê? Porque eu tenho aqui uma raiz quadrada. Não tem raiz quadrada de número negativo. Eu não posso ter aqui ó, um x que me dê um resultado negativo após a resolução. Portanto, ó, os valores que pertencerão ao domínio dessas funções serão aqueles que são maiores ou no mínimo iguais a zero. Agora, como é que eu vou achar o domínio? Simples, ó. Eu tenho aqui minha f de x, que é 2x mais 5, tenho a minha g de x, que é menos 3x mais 1. O que eu vou fazer? Vou igualá-las a zero, extrair suas raízes, estudar os sinais das raízes e depois fazer a intersecção. Então, primeiro passo, ó, igualei a f de x a zero. Pego o 5 aqui, ó, passo para o outro lado, então ele vai ficar negativo. Mudou o lado da igualdade, muda o sinal. Pego o 2 aqui que está multiplicando x, passo para o outro lado. Se aqui ele multiplica, do outro lado ele vai dividir. Então, eu vou ter x igual a menos 5 meios. Menos 5 meios é a raiz da minha f de x. Faço o mesmo com a minha g de x, ó, igual a zero. Pego um, passo para o outro lado, então ele vai negativo. Menos 3 está aqui, está multiplicando x. Do outro lado vai dividir. Vai ficar menos 1 dividido por menos 3. Negativo dividido por negativo dá o quê? Resultado positivo. Regra de divisão entre sinais. Então eu tenho 1/3 positivo. 1/3 é a raiz da minha g de x. Agora que eu tenho as minhas raízes, vou estudar os sinais das minhas funções. Eu sei que a minha f de x é uma função crescente. Por quê? Porque o valor que multiplica x é um valor positivo. É um coeficiente angular positivo. O valor que multiplica x na minha g de x é negativo. Então a minha g de x ó, ela é decrescente, minha f de x é crescente. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que para minha f de x, como ela é uma função crescente, qualquer x que seja maior do que o valor da minha raiz tem um correspondente y positivo. E qualquer x que seja menor que a minha raiz tem um correspondente y negativo. Como é que eu posso exemplificar isso? De uma forma muito simples. Bota aqui no x ó, qualquer valor maior que menos 5 meios. Menos 5 meios é igual a menos 2,5. Qual é um número maior que isso? Bota aqui, ó, menos 1, por exemplo. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 5 dá o quê? 3. Então, quando x for igual a menos 1, y vai ser igual a 3. E qualquer outro valor que eu coloque aqui que seja maior que menos 5 meios vai me dar o quê? Um y positivo. Agora, qualquer valor abaixo me dá um y negativo. Para minha g de x é o oposto, por quê? Porque ela é uma função decrescente. Toda função decrescente tem isso aqui, ó. Para qualquer x menor do que o valor da sua raiz, correspondente y positivo. Para qualquer x maior que a sua raiz, correspondente y negativo. Como é que eu testo isso? Simples, bota aqui no x um valor maior ou menor do que o da minha raiz. Por exemplo, tem aqui ó, 1/3. Que é maior que 1/3? O número 1, por exemplo. 1/3 é 1 dividido por 3, que dá 0,3333. Se eu botar 1 no lugar do x, é um valor maior que 1/3, vai ficar o quê? Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Quer dizer que quando x for igual a 1, y vai ser igual a menos 2. Isso vai acontecer para qualquer outro valor de x que eu coloque seja maior que 1/3. Vai me dar o quê? Y negativo. Agora bota um valor menor que 1/3, bota por exemplo aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, vou ter o quê? Y positivo. Sendo assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a intersecção. Eu vou pegar aqui, ó, minha f de x, minha g de x. Vou traçar as minhas linhas para cada uma delas. Vou traçar uma terceira linha embaixo para minha f vezes a minha g de x. Na linha, o que eu vou fazer? Vou colocar o valor das minhas raízes. E vou colocar os sinais que eu tenho para minha função. Eu tenho aqui, ó, minha f de x. Para qualquer x maior que 5 meios, y positivo. Então, ó, depois de 5 meios, ó, positivo, positivo. Para qualquer x menor que 5 meios, y negativo. Vem aqui para minha g de x. O que eu tenho para minha g de x? Para qualquer valor menor que 1/3, y positivo. Para qualquer valor maior, y negativo. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é fazer a multiplicação de sinais. Negativo vezes positivo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes negativo, negativo. Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui o único espaço
onde eu vou ter o que? Correspondentes positivos para x, para minhas duas funções, vai ser o que? Entre 1/3 e menos 5/2. Sendo assim, ó, minha solução é x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 5/2 ou menor ou igual a 1/3. O que isso quer me dizer? Ó? Como eu tenho esse símbolo de igualdade, vocês percebem que os círculos aqui, ó, as bolinhas estão preenchidas, né? Estão pretas. O que isso quer dizer? Que o valor da minha raiz faz parte do domínio da função. O domínio das minhas funções aqui, ó, no caso aqui das minhas raízes, né? As raízes, né, fazem parte do domínio da minha relação aqui, das minhas funções. Por isso que elas estão aqui, ó, com o círculo preenchido. Se o círculo tivesse vazio e tivesse em branco, quer dizer o quê? Que o valor da raiz não faria parte. Mas nesse caso aqui faz parte, porque, ó, como se trata de funções dentro de uma raiz quadrada, o domínio vai ser sempre maior ou no mínimo igual a zero. E se eu colocar aqui os valores das minhas raízes, o que eu vou ter no lugar do x? Vou ter zero. Por exemplo, ó, vamos ver, eu boto aqui 1/3 no valor da minha raiz. Não, 1/3, né, no valor de x, gente. Me desculpe aí a confusão. 1/3 no lugar de x. Bota aqui, ó. 2 vezes 1/3 dá o quê? 2/3 mais 5. Deste lado aqui eu vou ter, ó, menos 3 vezes 1/3 vai dar menos 3 sobre 3. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 vezes qualquer coisa é o que? É 0. Então 0 vezes qualquer resultado que eu tenho aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar o quê? Raiz quadrada de 0. Se eu botar menos 5/2 no lugar do x, vai dar a mesma coisa, vou zerar. E 0, ó, faz parte do domínio da função. São todos os valores de 0 para cima, considerando o 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Agora, onde é que eu vou obter aqui, ó, valores maiores do que 0, valores positivos? Para qualquer x, ó, que esteja entre 1/3 e menos 5/2. Por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui, ó, no x, coloque 0. É um valor menor que 1/3, maior que menos 5/2. 2 vezes 0, 0. 0 mais 5, 5. Menos 3 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 vezes 5, 5. O que eu tenho? Raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 existe, ó, é uma raiz quadrada de um número maior que 0. Bom, eu espero que você tenha entendido esse exercício. Se você tem alguma dúvida ou crítica, deixe aí nos comentários. Se você gostou desse canal, se inscreva, tenha bons estudos e até o próximo vídeo.